milionário barbeiro fica chocado ao ver foto que a mendiga negra mostrou na barbearia. Em um dia ensolarado no coração de um bairro esquecido, Ricardo, um milionário barbeiro, estava em meio a cortes e conversas animadas. Seu salão, a barbearia estilo, brilhou como um oásis entre casas caídas e ruas de paralelepípedos desgastados. Com habilidades que transformavam qualquer cabelo em arte, ele conquistou os corações de muitos, mas também despertou a inveja de outros. Ele estava cercado de luxo, mas suas origens sempre o chamavam de volta. Então, como um raio em um dia claro, Dona Lúcia entrou. Seus olhos eram 2 oceanos de tristeza, mas seu porte erguido trazia uma força inabalável. Ela era uma mulher negra, e sua pele, marcada pelo tempo e pelas dificuldades da vida, refletia histórias que poucos conheciam. A barbearia parou. Silêncio. Todos os olhares se voltaram para aquele momento inesperado. Você precisa ver isso, ela disse, estendendo a mão com uma foto amarelada. Essa sou eu, ela disse, sua voz tremendo. E aquele ao meu lado era meu melhor amigo. O que aconteceu com a gente foi culpa do sistema. Nos deixou para trás, sem chance. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela falava. Ricardo começou a sentir um peso em seu peito. Ele sabia no fundo o que Dona Lúcia estava insinuando. O garoto na foto. O nome do amigo de Lúcia ecoou em sua cabeça. Era um amigo que ele havia perdido há anos. A culpa o consumia. O que é que eu fiz? Será que me tornei quem o sistema não queria que ele fosse? Ele olhou para Dona Lúcia, que agora era uma sombra do que poderia ter sido. Como o silêncio se arrastava, ele escutou o murmúrio dos clientes ao fundo, as conversas surgindo e morrendo em meio a um clima tenso. Percebeu que muitos tinham sorrisos, mas aqueles sorrisos eram vazios. O contraste era gritante. O que ele estava fazendo com sua vida? Estava construindo um império à custa dos que foram deixados para trás. A pressão de manter suas aparências de sucesso se intensificava. Ele deveria ajudar Lúcia? O que ela precisa, mais do que sua caridade, era de alguém que a visse e a ouvisse de verdade. Mas e seu círculo social? O que iriam pensar? Os olhares na barbearia se tornavam um julgamento silencioso. O que mais importava? Sua reputação ou a verdade nua e crua que pulsava diante dele? Ricardo estava em uma encruzilhada, e a escolha que teria que fazer não era uma questão de dinheiro, mas de moralidade. Até onde vou para fazer a coisa certa? O peso desse pensamento paralisava. O capítulo terminou ali, com Ricardo e Dona Lúcia envolvidos em um momento de tensão que mudaria suas vidas para sempre. O futuro era incerto, e a única coisa palpável era a pergunta que ecoava na mente de todos. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. Cada segundo parecia esticar. O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lúcia. E a barbearia, antes cheia de sorrisos, agora se transformara em um silêncio ensurdecedor. Ele sentia o peso daquela foto como se fosse um tijolo em sua mão. Mas havia algo mais no ar, um pressentimento.
uma inquietação que pulsava como um tambor em seu peito. De repente, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. A preocupante entrada de um grupo. Precisamos conversar. O tom era urgente, quase agourento. Ricardo se virou, perplexo. A sensação de que algo terrível estava para acontecer se intensificou. O homem à frente, Carlos, seu ex-parceiro de negócios, tinha a fisionomia marcada por uma raiva incontrolável. Nós sabemos o que você fez, ele gritou, apontando com uma mão trêmula. Suspense. O que ele queria dizer? O que ele sabia? Dona Lúcia olhou para Ricardo, os olhos arregalados, como se visse o medo refletido no rosto dele. Ricardo, o que ele quer dizer? Sua voz tremia, e ao mesmo tempo o ar parecia ficar mais denso. A cena se desenrolava diante de todos, como se um filme estivesse passando. E a tensão era palpável. A barbearia estava em choque. Clientes que antes riam e conversavam, agora cochichavam entre si. As palavras eram rápidas e silenciosas como sombras. A atmosfera eletrizava. Ricardo tentou se recuperar, mas a pressão estava insuportável. O que você está insinuando? Ele sentiu um nó na garganta, o pensamento se embaralhando. Respirou fundo. Você tentou enganar todo mundo, não foi? Esqueceu de quem você era? De onde você veio? Ele deu um passo à frente, a raiva se transformando em incredulidade. Nós sabemos sobre os negócios escusos, a história que você apagou. Ele levantou um papel amassado, um contrato, uma prova. Ricardo sentiu seu coração disparar. Você não pode. Dona Lúcia estava pasma. Ricardo, isso é verdade? A dor em sua voz era um corte profundo. Ele a conhecia sua vida. Mas o que Carlos dizia era verdade? Durante anos, ele havia se afastado de tudo que não fosse o seu sucesso. E agora, tudo começava a desmoronar. Você não pode sair do passado e deixá-los no fundo do poço. O que você fez pode não ter afetado a você. Mas, e ele? Seu amigo? Você mesmo sabe que ele acabou em um lugar sombrio. E você ficou aqui, em cima de tudo isso. Carlos deixou escapar uma risada amarga, como se cada palavra que saía dele fosse um golpe. Um calor subiu pela face de Ricardo. Ele olhou para Dona Lúcia, seu semblante se contorcendo entre dor e descoberta. A revelação era devastadora. O que ele poderia fazer agora? A imagem do menino na foto ecoava em sua mente, e ele percebeu que a história não era apenas sobre ele, mas sobre aqueles que havia ignorado. Silêncio. A barbearia estava congelada em um momento que parecia não ter fim. Ponto. A escolha estava diante dele. Enfrentar os fantasmas do passado ou continuar a viver na ilusão de seu sucesso. E enquanto os olhares se fixavam nele, uma pergunta paralisante se formou no ar. Uma pergunta que poderia mudar tudo. Até onde você vai para proteger o que considera mais precioso? E no fundo, Ricardo sabia que essa resposta mudaria não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. A decisão estava prestes a ser tomada, e as consequências eram imprevisíveis. A tensão pairava no ar. Cada segundo parecia esticar. O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lúcia, e a barbearia, antes cheia de sorrisos, agora se transformara em um silêncio ensurdecedor. Ele sentia o peso daquela foto como se fosse um tijolo em sua mão. Mas havia algo mais no ar, um pressentimento, uma inquietação que pulsava como um tambor em seu peito. De repente, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. A preocupante entrada de um grupo de homens fez a atmosfera mudar.
Eles não eram apenas clientes. A sensação de que algo terrível estava para acontecer se intensificou. O homem à frente, Carlos, seu ex-parceiro de negócios, tinha a fisionomia marcada por uma raiva incontrolável. "Nós sabemos o que você fez", ele gritou, apontando com uma mão trêmula. Suspense. O que ele queria dizer? O que ele sabia? Dona Lúcia olhou para Ricardo, os olhos arregalados, como se visse o medo refletido no rosto dele. "Ricardo, o que ele quer dizer?" Sua voz tremia, e ao mesmo tempo, o ar parecia ficar mais denso. A cena se desenrolava diante de todos, como se um filme estivesse passando, e a tensão era palpável. A barbearia estava em choque. Clientes que antes riam e conversavam, agora cochichavam entre si. As palavras eram rápidas e silenciosas como sombras. A atmosfera eletrizava. Ricardo tentou se recuperar, mas a pressão estava insuportável. "Carlos, o que você está insinuando?" Ele sentiu um nó na garganta, o pensamento se embaralhando. Carlos respirou fundo. "Você tentou enganar todo mundo, não foi? Esqueceu de quem você era, de onde você veio." Ele deu um passo à frente, a raiva se transformando em incredulidade. "Nós sabemos sobre os negócios escusos, a história que você apagou." Ele levantou um papel amassado, um contrato, uma prova. Ricardo sentiu seu coração disparar. "Você não pode." Dona Lúcia estava pasma. "Ricardo, isso é verdade?" A dor em sua voz era um corte profundo. Ele a conhecia sua vida, mas o que Carlos dizia era verdade? Durante anos, ele havia se afastado de tudo que não fosse o seu sucesso. E agora tudo começava a desmoronar. Você não pode sair do passado e deixá-los no fundo do poço. O que você fez pode não ter afetado a você, mas... E ele, seu amigo? Você mesmo sabe que ele acabou em um lugar sombrio. E você ficou aqui, em cima de tudo isso. Carlos deixou escapar uma risada amarga, como se cada palavra que saía dele fosse um golpe. Mas antes que pudesse responder, uma mulher entrou na barbearia. Era uma jovem familiar com uma expressão decidida. "Basta!" A voz dela cortou o ar como uma faca. Era Ana, irmã de Ricardo, alguém que ele havia deixado para trás. Ele a olhou, incrédulo. "Ana, o que você está fazendo aqui?" "Eu sei de tudo, Ricardo. Eu sempre soube." A sala ficou em silêncio enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. "O contrato que você segurou, Carlos, não é só uma prova do que ele tem feito. É uma prova do quanto ele se afastou de nós. Eu não sou a única que pagou por suas escolhas." Ricardo sentiu um frio na espinha. O que Ana sabia? O que estava escondendo? A imagem da criança na foto agora se torcia em sua mente, entrelaçada com as memórias de uma vida que ele tentava esquecer. A irmã do seu amigo, você nunca se importou. Carlos exclamou. E agora, olha onde estamos. Ricardo, você tem chance de fazer tudo certo. Mas você precisa parar de se esconder. Dona Lúcia estava ali, no olho do furacão, o passado voltando. E agora Ricardo tinha duas histórias para lidar. Ana, com um rosto contraído pela dor, e Dona Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas de uma vida inteira perdida. O que você vai fazer, Ricardo? Você vai encarar quem você realmente é? Ou vai continuar nessa armadura de sucesso, que não é real? O peso da responsabilidade começou a surgir. Ele pensou na vida que havia deixado para trás, nas promessas não cumpridas. O choque da verdade o atingiu com força. Ele sabia que a escolha seria dolorosa e a resposta teria um preço. E no fundo, o que parecia ser uma reviravolta na narrativa também trouxe à tona novas questões.
A atmosfera estava carregada, e enquanto aqueles olhares ainda pesavam sobre ele, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente era? E qual era o valor que ele estava disposto a dar ao seu passado? O futuro se tornava nebuloso. A decisão estava prestes a ser tomada, e as consequências eram imprevisíveis. Naquele momento, Ricardo percebeu que tudo estava em jogo, e ele estava prestes a se perder ou se reencontrar com seu verdadeiro eu. A tensão pairava no ar. Cada segundo parecia esticar. O olhar de Ricardo Ricardo, Ana disse, sua voz cortando o silêncio como um fio de aço. Há algo que você não sabe. Seu olhar era intenso, e os presentes na barbearia pareciam prender a respiração, esperançosos por respostas. Do que você está falando? Ricardo questionou, o seu coração acelerando. Ele estava prestes a descobrir o que era, mas não tinha ideia do quão devastador seria. É sobre o seu amigo. Ana hesitou, como se cada palavra pesada fosse uma bomba. Ele não está apenas perdido. Ele está em uma situação muito pior. Dona Lúcia ficou em pé, os olhos arregalados, confusa. Como assim? O que aconteceu com ele? Carlos, que estava em pé ao lado de Ana, tomou a liberdade de falar. Ele está no mesmo lugar onde você, Ricardo, o deixou. Naqueles negócios escusos dos quais você se afastou. E ele trabalhou para pessoas bem piores do que você imagina. Ricardo balançou a cabeça, como se tentando afastar a neblina. Não é possível. É, sim, Ana continuou, feroz. Ele foi preso. E ainda está dentro de um ciclo que você ajudou a criar. Não pode ignorar isso. Você foi longe demais, Ricardo. E agora ele será o alvo de algo terrível. Ele era meu amigo, Ricardo gritou. Em um movimento repentino, a porta se abriu com tanta força que bateu na parede, reverberando como um trovão. Um homem alto, vestindo um terno preto e com uma expressão sombria, entrou. O clima imediatamente mudou, como se todo o ar tivesse sido drenado. Ricardo, ele gritou, a voz profunda e ressoante. Nós precisamos conversar, e agora! O homem olhou para Carlos com desprezo, como se cada um deles soubesse que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Quem é você? Ricardo interrogou, mas dentro dele havia uma estranha sensação de reconhecimento. Meu nome é Felipe. Faz dias que busco por você. E a realidade que você irá ouvir agora, ele respirou fundo, te deixará em choque. Do que você está falando? Ricardo precisava saber. Felipe deu um passo à frente, seus olhos fixos na foto que ainda estava nas mãos de Lúcia. Essa mulher, a sua amiga Lúcia, ela sabe mais do que você pensa. E eu sou aqui para te contar que ela não é quem você acha que é. O coração de Ricardo disparou. O que você quer dizer? Felipe virou a atenção para Lúcia, que estava paralisada, olhando para ele como se fosse um fantasma do passado. Você não a conhece há muito tempo, certo? O que aconteceu em sua infância? Isso a conecta a viés suficientemente sombrio. Não, não pode ser! Ricardo gritou, balançando a cabeça e sentindo seu mundo desmoronar. Sua atenção estava em Lúcia, que parecia ter sido atingida por uma onda de choque. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, respondeu. Não escute. Você não sabe o que está dizendo. Mas Felipe tinha um olhar penetrante. Quer saber? Ela tem tudo a ver com a vida do teu amigo. Você acha que estava protegido do passado? O que você deixou para trás não vai simplesmente desaparecer. O silêncio na barbearia era pesado, como se um manto de eletricidade percorresse todo o espaço. Todos estavam paralisados, chocados com os novos rumores que reverberavam nas paredes.
Ao ver Lúcia tremer de medo, Ricardo sentiu que a identificação que tinha até então da mulher que entrou na sua vida estava pesada como chumbo. Quem era ela realmente? As antigas certezas que ele acreditava seguras começaram a se desvanecer como fumaça. E naquele momento, enquanto a real identidade de todos ao seu redor começava a emergir, a única coisa certa é que o que estava por vir prometia uma tempestade de consequências, afetando não apenas o seu futuro, mas revelando segredos que poderiam devorar seu passado e talvez sua alma. A tensão pairava no ar. Cada segundo parecia esticar. Ricardo, Ana disse, sua voz cortando o silêncio como um fio de aço. Algo que você não sabe. Seu olhar era intenso, e os presentes na barbearia pareciam prender a respiração, esperançosos por respostas. Do que você está falando? Ricardo questionou, seu coração acelerando. Ele estava prestes a descobrir algo que não imaginava, mas não tinha ideia do quão devastador seria. É sobre o seu amigo. Ana hesitou, como se cada palavra fosse uma bomba. Ele não está apenas perdido. Ele está em uma situação muito pior. Dona Lúcia ficou em pé, os olhos arregalados, confusa. Como assim? O que aconteceu com ele? Carlos, que estava ao lado de Ana, tomou a liberdade de falar. Ele está no mesmo lugar onde você, Ricardo, o deixou. Nas mãos de pessoas bem piores do que você imagina. Ele foi preso e ainda está dentro de um ciclo que você ajudou a criar. Não pode ignorar isso. Você foi longe demais, Ricardo. E agora ele será o alvo de algo terrível. Ele era meu amigo, Ricardo gritou, a verdade começando a pesar em sua consciência. Mas antes que pudesse responder, a porta da barbearia se abriu com força, reverberando como um trovão. Um homem alto, vestindo um terno preto e com uma expressão sombria, entrou. O clima imediatamente mudou, como se todo o ar tivesse sido drenado. Ricardo! Ele gritou, sua voz profunda e ressoante. Nós precisamos conversar, e agora? O homem olhou para Carlos com desprezo. Quem é você? Ricardo interrogou, confuso, mas havia uma estranha sensação de reconhecer o homem. Meu nome é Felipe, e o que você irá ouvir agora te deixará em choque. Felipe respirou fundo, como se soubesse que cada palavra pesaria tanto quanto um crime. Do que você está falando? Ricardo precisava saber. Felipe apontou para a foto, que ainda estava nas mãos de Lúcia. Essa mulher, a sua amiga Lúcia, ela sabe mais do que você pensa. Eu sou aqui para te contar que ela não é quem você acha que é. O coração de Ricardo disparou. O que você quer dizer? Lúcia é uma sobrevivente, alguém que precisa de ajuda. Não, não é só isso. Ela tem uma conexão com o seu amigo que você não esperava. Algo obscuro no passado. A infância dela é marcada por dor e traição. A expressão de Felipe se tornou sombria. Ela não é apenas uma vítima. Ela também faz parte do que aconteceu com ele. Ricardo olhou para Lúcia, que estava paralisada e chorando silenciosamente. Dona Lúcia, o que ele está dizendo? Por favor, Ricardo. A voz dela tremia. Você não sabe. Eu não sei o que, Ricardo gritou, sentindo a frustração aumentarem em seu peito. A barbearia estava em choque, todos os olhares fixos no novo desenrolar. Lúcia estava conectada a um grupo que se aproveitava de vidas como a de seu amigo. Ela fugiu, mas o passado nunca a deixou. O seu amigo estava nas mãos erradas. E agora ele está preso por causa de algo que você não pode imaginar. Felipe falou e o ar parecia ser drenado da sala. Como você pode dizer isso? Ricardo se virou para Felipe,
a mente rodando. Lúcia não é assim. Ela me disse que queria se vingar. Queria que outros pagassem pelo que estavam fazendo a pessoas que estavam esquecidas. Felipe incluiu, a expressão séria e implacável. Você a protegeu. Mas e seu amigo? Você vai se colocar entre a verdade e a proteção da sua consciência. Um calor subiu pela face de Ricardo. Ele olhou de novo para Dona Lúcia, enquanto sua vida inteira parecia desmoronar. E, ao mesmo tempo, algo dentro dele explodiu como um relâmpago. O que era verdade? O silêncio na barbearia era pesado, como se um manto de eletricidade percorresse todo o espaço. Todos estavam paralisados, chocados com as revelações. O que parecia claro desbotava nas sombras de uma nova verdade. Ricardo se virou para Lúcia, sua mente começando a girar. Você me enganou? A voz dele era um sussurro, mas os ecos das palavras preenchiam a sala. Lúcia, com lágrimas nos olhos, gaguejou. Eu não sou quem você pensa. Fui forçada a me esconder, mas sempre soube que teria que voltar. E agora, você pode estar em perigo por causa disso. Um frio percorreu o corpo de Ricardo ao escutar as palavras dela. Era como se uma tempestade se aproximasse. Ele ficou ali, imobilizado, enquanto a verdade dançava na sua frente, dilema em cada olhar. Ricardo, Ana chamou. Você precisa decidir se irá proteger os que ama ou se libertar do que não é mais a sua verdade. E enquanto os olhares se voltavam para ele, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para enfrentar a verdade que devastaria sua vida? O peso da escolha se transformava em um abismo profundo. No fundo, uma nova realidade aguardava, e ele estava à beira de um precipício que prometia mudar tudo para sempre. O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lúcia, mas sua cabeça estava a mil. O que ele estava ouvindo não fazia sentido. Enquanto Ana e Felipe trocavam acusações e a tensão se acumulava, o silêncio na barbearia parecia um pano pesado cobrindo todos. Ricardo, Ana chamou de novo. Você precisa decidir se irá proteger os que ama ou se libertar do que não é mais a sua verdade. A pulsação em suas têmporas ecoava, e as palavras soavam cada vez mais como um eco distante. Ele precisava de respostas, mas cada resposta parecia uma facada mais profunda. Lúcia continuava incrédula, olhando para Felipe, como se ele fosse o espectro. Você não pode a crer. Mas o semblante de Felipe estava firme. A verdade pode machucar, mas permanecer na ilusão só fará com que você sofra mais. O seu amigo precisa de você, Ricardo. E você precisa encarar quem você realmente está ajudando. O clima estava eletrificado, e o murmúrio dos clientes ficou mais denso. Cada olhar na barbearia parecia pesar sobre Ricardo como um fardo. Ele sabia que as coisas não eram simples, não eram claras. Mas a cada segundo que passava, uma resposta começava a surgir dentro dele, como um eco que não parava de ressoar. Foi então que, de repente, a porta bateu com tanta força que todos pularam. Outro homem, com uma aparência severa e mãos trêmulas, entrou. Ricardo, ele bradou, a voz carregada de urgência. Você precisa me ouvir. É sobre o seu amigo. O rosto de Ricardo se contraiu em confusão. Quem é você? O que sabe sobre ele? Sou Lucas, ex-policial. Fui chamado para investigar a situação do seu amigo e temos que conversar. Ele começou, o olhar aflito como se estivesse lutando contra um segredo muito maior. Ele está em perigo real, não só dentro da prisão, mas fora dela também. Dona Lúcia se aproximou, os olhos arregalados. O que aconteceu?
É complicado, Lucas suspirou. Mas alguém está manipulando a situação. E Ricardo, eu não sei como dizer isso, mas essa pessoa está mais perto do que você imagina. Ricardo sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse questionar, o telefone de Lúcia tocou. Ela pegou o aparelho e, ao ver a tela, sua expressão mudou para pânico. "Pô, não! Não pode ser!" Ela gritou, as mãos tremendo. Todos olharam, chocados. "O que está acontecendo?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. Havia uma chamada que não deveria existir. A polícia. Eles. "Lúcia, o que você está tentando dizer?" Ricardo estava em pé agora, o coração disparado. "Eles estão vindo atrás de mim," ela gritou, lágrimas escorrendo. "Acham que eu tenho algo que pertence a eles, algo que poderia destruir vidas." Uma onda de silêncio tomou conta do lugar, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Lúcia balançava a cabeça, como se estivesse revivendo algo horrendo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo?" "Você não entende. O que eu não disse é que meu passado é muito mais sombrio do que você imagina." E nesse instante, como uma explosão, a verdade saiu. "Eu sou parte de tudo isso, Ricardo. O que aconteceu com seu amigo, eu estou mais conectada do que você pode pensar." Um choque percorreu a sala. Ricardo poderia jurar que viu o mundo como uma película em câmera lenta. Os rostos de seus clientes estavam petrificados, cochichos começaram a surgir, mas ele só conseguia ver Lúcia. Tudo o que ele acreditava estar claro, agora estava nublado e sombrio. Você fez isso?" Sua voz saiu como um sussurro, mas a certeza no fundo foi como uma navalha. A revelação balançou o espaço. A certeza do que Ricardo achava que sabia ruía em um instante. E então, antes que pudesse digerir, a porta se abriu novamente. Mais um homem entrado rápido com uma arma em punho. "Todos vocês, mãos para cima! Agora!" O clima que já era tenso rompendo como uma bolha. A balança de tudo o que Ricardo sabia se invertia mais uma vez. E naquele momento, a única coisa que pairava no ar era uma pergunta estrondosa. Quem estava realmente em perigo? O pavor tomou conta de tudo, e Ricardo se viu em um abismo de incerteza. O que viria a seguir? O que mais ele não sabia? O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lúcia, mas sua cabeça estava a mil. O que ele estava ouvindo não fazia sentido. Enquanto Ana e Felipe trocavam acusações e a tensão se acumulava, o silêncio na barbearia parecia um pano pesado cobrindo todos. "Ricardo", Ana chamou de novo, "você precisa decidir se irá proteger os que ama ou se libertar do que não é mais a sua verdade." A pulsação em suas têmporas ecoava, e as palavras soavam cada vez mais como um eco distante. Ele precisava de respostas. Mas cada resposta parecia uma facada mais profunda. Lúcia continuava incrédula, olhando para Felipe como se ele fosse um espectro. "Você não pode acreditar nele", ela implorou, a voz entrecortada. "É mentira." Mas o semblante de Felipe estava firme. "A verdade pode machucar, mas permanecer na ilusão só fará com que você sofra mais. O seu amigo precisa de você, Ricardo. E você precisa encarar quem você realmente está ajudando." O clima estava eletrificado. E o murmúrio dos clientes ficou mais denso. Cada olhar na barbearia parecia pesar sobre Ricardo como um fardo. Ele sabia que as coisas não eram simples, não eram claras. Mas a cada segundo que passava, uma resposta começava a surgir dentro dele, como um eco que não parava de ressoar. Foi então que, de repente, a porta bateu com tanta força que todos pularam. Outro homem,
Com uma aparência severa e mãos trêmulas, entrou. Ricardo! Ele bradou, a voz carregada de urgência. Você precisa me ouvir. É sobre o seu amigo. O rosto de Ricardo se contraiu em confusão. Quem é você? O que sabe sobre ele? Sou Lucas, ex-policial. Fui chamado para investigar a situação do seu amigo e... Temos que conversar, ele começou, o olhar aflito como se estivesse lutando contra um segredo muito maior. Ele está em perigo real, não só dentro da prisão, mas fora dela também. Dona Lúcia se aproximou, os olhos arregalados. O que aconteceu? É complicado, Lucas suspirou. Mas alguém está manipulando a situação. E Ricardo... Eu não sei como dizer isso. Mas essa pessoa está mais perto do que você imagina. Ricardo sentiu um frio na espinha. Mas antes que pudesse questionar, o telefone de Lúcia tocou. Ela pegou o aparelho e, ao ver a tela, sua expressão mudou para pânico. Oh não! Não pode ser! Ela gritou, as mãos tremendo. Todos olharam, chocados. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Havia uma chamada que não deveria existir. A polícia, eles... Lúcia, o que você está tentando dizer? Ricardo estava em pé agora, o coração disparado. Eles estão vindo atrás de mim, ela gritou, lágrimas escorrendo. Acham que eu tenho algo que pertence a eles, algo que poderia destruir vidas. Uma onda de silêncio tomou conta do lugar, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Lúcia balançava a cabeça, como se estivesse revivendo algo horrendo. Ricardo sentia o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? Você não entende. O que eu não disse é que meu passado é muito mais sombrio do que você imagina. E nesse instante, como uma explosão, a verdade saiu. Eu sou parte de tudo isso, Ricardo. O que aconteceu com seu amigo? Eu estou mais conectada do que você pode pensar. Um choque percorreu a sala. Ricardo poderia jurar que viu o mundo como uma película em câmera lenta. Os rostos de seus clientes estavam petrificados, cochichos começaram a surgir. Mas ele só conseguia ver Lúcia. Tudo o que ele acreditava estar claro, agora estava nublado e sombrio. Você fez isso? Sua voz saiu como um sussurro, mas a certeza no fundo foi como uma navalha. A revelação balançou o espaço. A certeza do que Ricardo achava que sabia ruía em um instante. E então, antes que pudesse digerir, a porta se abriu novamente. Mais um homem, entrado rápido, com uma arma em punho. Todos vocês, mãos para cima, agora! O clima que já era tenso, rompendo como uma bolha. A balança de tudo que Ricardo sabia se invertia mais uma vez. Nesse instante, Felipe avançou. Calma, não faça isso! Mas o homem não hesitou. Ele olhou para Lúcia e gritou. Você de novo! Você não pode escapar! Ricardo sentiu a adrenalina subir, a confusão explodindo em seu peito. Lúcia, o que está acontecendo? Quem é ele? A expressão de Lúcia se transformou em um misto de terror e determinação. É ele, o homem que me colocou nesse caminho. Eu não quis. Eu não queria que você soubesse. O homem de arma em punho fez menção de atirar, mas com um movimento rápido, Ricardo se jogou na frente de Lúcia. Pare! O que você quer dela? Os olhos do homem brilharam com raiva. Ela tem algo que pertence a mim, o que não é dela, e eu não vou deixar que ela saia impune. Está tudo errado, não é? Lúcia gritou, o desespero enraizado em sua voz. Eu não tenho nada que é seu. Mas o homem apontou a arma para Ricardo. Você pode morrer por causa dela. Você não sabe em que se meteu. O tempo parecia ter parado. Ricardo sentiu seu coração disparar. A presença do perigo era quase palpável. Por favor, não faça isso, ele implorou. Então,
A reviravolta definitiva aconteceu. O homem com a arma, em um movimento brusco, virou-se para Lúcia e disparou. O barulho do tiro ecoou como um trovão, e em um instante tudo mudou. Uma fração de segundo depois, alguém entrou na linha de fogo, gritando. O corpo caiu, e o caos se instaurou na barbearia. Ricardo olhou, paralisado, enquanto tudo se desnudava diante dele. O que era verdade, o que era mentira? O que mais estava escondido no passado deles? O futuro era uma nuvem de incertezas, e ele se via preso entre o amor e a traição. Dali em diante, nada seria como antes. Ouvindo o eco do tiro, o tempo parecia desmoronar. A sala estava em choque. O corpo de Ricardo tinha se jogado em direção a Lúcia, como se ainda pudesse protegê-la. O impacto foi como um estrondo. Mas não foi ele que caiu. A verdade se desenrolou diante de todos. O homem armado não atingira Lúcia. Na verdade, ele acertara diretamente Carlos, que agora se contorcia no chão, a expressão distorcida em dor. Enquanto o líquido rubro começava a se espalhar pelo piso da barbearia. Carlos, Ana gritou, correndo em direção ao ex-parceiro de Ricardo, sua voz aflita, rasgando o silêncio. O que você fez? O caótico agora reinava, e cidadãos comuns se tornaram testemunhas de um horror sem palavras. Ricardo estava atordoado. Primeiro observou Carlos, a dor pulsando e os gritos ecoando. Sentia que a culpa o consumia como um fogo. Era uma ameaça, Carlos. Eu deveria ter feito algo. Ao mesmo tempo, um novo pânico se apoderou dele. O foco estava em Lúcia, mas assim que olhou para ela, percebeu que seu mundo não era mais o mesmo. O que ela escondia? O homem armado, ainda com a arma em punho, agora olhava para Lúcia com um sorriso cruel nos lábios. Você não tá tão inocente, tá? Sempre soube que um dia você teria que esquecer seu passado. Ele está apenas colhendo as consequências das suas escolhas. Não, não pode ser, Ricardo murmurou, seu coração estourando em seu peito. Lúcia, o que você fez? Eu só queria proteção. Lúcia chorava, a voz embargada. Eles me obrigaram a fazer coisas terríveis, mas a verdade a mordia como um veneno. Cada palavra arrastava uma nova realidade. Fugitiva, inimiga. Ricardo, ouça, Lúcia começou, mas o luto em sua voz quase a esmagava. O que você conhece como realidade agora é uma fachada. A verdade é que eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Meu passado, ele tem raízes profundas. E o que Carlos fez foi atrás de mim por causa dessas escolhas. Ricardo sentiu a superfície do chão tremer sob seus pés. As revelações estavam estragadas. Suas escolhas. Você estava envolvida com os mesmos que fizeram seu amigo ir para a prisão. O peso das palavras caía como chumbo derretido sobre ele. Sim, gritou Lúcia, eu tentei sair. Eu implorei, mas eles não me deixaram. Eu era uma peão num jogo perdido, e eles me obrigaram a trabalhar com pessoas perigosas. Você sabia? Ricardo gritou, completamente perdido. Os sentimentos se encontravam e se chocavam no chão. E enquanto a confusão reinava, o homem armado continuou. O passado sempre busca trazê-los de volta, seu otário. É uma questão de tempo até que tudo desabe de novo. A fala do homem cortava a sala como uma lâmina. Ninguém se atrevia a respirar. O alvoroço na barbearia aumentava e o pânico começava a tomar conta. A verdade se foi. Vocês não podem fugir da realidade que construíram. O homem apontava a arma, e Ricardo sabia que a vida de todos pendia em um fio.
Então, sem avisar, mais uma figura apareceu na entrada. Era um polícia. A batida da porta ecoou com um estrondo. Polícia! Abaixo as armas! O tom firme da voz de um agente fez todos congelarem. Nesse momento, o caos se havia transformado em completa incerteza. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, todos perceberam. A silhueta familiar da entrada falava mais do que palavras. O policial era o irmão de Ricardo. Eu sabia que você estaria aqui. E a mulher que estava ao lado dele, a mãe de Ricardo, entrou em cena. Uma nova fatia da realidade se abria. Em meio ao grito de não de Lúcia, tudo começou a fazer sentido. O irmão de Ricardo trouxera mais perguntas do que respostas. O que você está escondendo, Ricardo? Uma voz cortante interrompeu a tensão. E quando o olhar de Ricardo se encontrou com o de sua mãe, uma nova onda de dor o atingiu. Ele sentiu que seu mundo, tão cuidadosamente construído, estava prestes a desmoronar. E ele não sabia se estava pronto para aceitar tudo o que isso poderia revelar. O que mais estava escondido? Uma dúvida sufocante dominou a sala. E enquanto o homem armado olhava de um lado para o outro, um resquício de esperança se apagava na confusão. A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais indistinta, e logo a única pergunta que restava era: até onde essa verdade poderia levar todos eles? O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lúcia, mas sua cabeça estava a mil. O que ele estava ouvindo não fazia sentido. Enquanto Ana e Felipe trocavam acusações e a tensão se acumulava, o silêncio na barbearia parecia um pano pesado cobrindo todos. Ricardo! Ana, a pulsação em suas têmporas ecoava, e as palavras soavam cada vez mais como um eco distante. Ele precisava de respostas, mas cada resposta parecia uma facada mais profunda. Lúcia continuava incrédula, olhando para Felipe como se ele fosse um espectro. Você não pode acreditar nele, ela implorou, a voz entrecortada. É mentira. Mas o semblante de Felipe estava firme. A verdade pode machucar, mas permanecer na ilusão só fará com que você sofra mais. O seu amigo precisa de você, Ricardo. E você precisa encarar quem você realmente está ajudando. O clima estava eletrificado, e o murmúrio dos clientes ficou mais denso. Cada olhar na barbearia parecia pesar sobre Ricardo como um fardo. Ele sabia que as coisas não eram simples, não eram claras, mas a cada segundo que passava, uma resposta começava a surgir dentro dele como um eco que não parava de ressoar. Foi então que, de repente, a porta bateu com tanta força que todos pularam. Outro homem, com uma aparência severa e mãos trêmulas, entrou. Ricardo! Ele bradou, a voz carregada de urgência. Você precisa me ouvir. É sobre o seu amigo. O rosto de Ricardo se contraiu em confusão. Quem é você? O que sabe sobre ele? Sou Lucas, ex-policial. Fui chamado para investigar a situação do seu amigo e temos que conversar. Ele começou, o olhar aflito, como se estivesse lutando contra um segredo muito maior. Ele está em perigo real, não só dentro da prisão, mas fora dela também. Dona Lúcia se aproximou, os olhos arregalados. O que aconteceu? Oh, é complicado, Lucas suspirou. Mas alguém está manipulando a situação. E Ricardo, eu não sei como dizer isso, mas essa pessoa está mais perto do que você imagina. Ricardo sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse questionar, o telefone de Lúcia tocou. Ela pegou o aparelho, e ao ver a tela, sua expressão mudou para pânico. Oh não!
Não pode ser! Ela gritou, as mãos tremendo. Todos olharam, chocados. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Havia uma chamada que não deveria existir. A polícia. Eles. Lúcia, o que você está tentando dizer? Ricardo estava em pé agora, o coração disparado. Eles estão vindo atrás de mim, ela gritou, lágrimas escorrendo. Acham que eu tenho algo que pertence a eles. Algo que poderia destruir vidas. Uma onda de silêncio tomou conta do lugar, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Lúcia balançava a cabeça, como se estivesse revivendo algo horrendo. Ricardo sentia o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? Você não entende. O que eu não disse é que meu passado é muito mais sombrio do que você imagina. E nesse instante, como uma explosão, a verdade saiu. Eu sou parte de tudo isso, Ricardo. O que aconteceu com seu amigo, eu estou mais conectada do que você pode pensar. Um choque percorreu a sala. Ricardo poderia jurar que viu o mundo como uma película em câmera lenta. Os rostos de seus clientes estavam petrificados. Cochichos começaram a surgir. Mas ele só conseguia ver Lúcia. Tudo que ele acreditava estar claro, agora estava nublado e sombrio. Você fez isso? Sua voz saiu como um sussurro. Mas a certeza no fundo foi como uma navalha. A revelação balançou o espaço. A certeza do que Ricardo achava que sabia ruía em um instante. E então, antes que pudesse digerir, a porta se abriu novamente. Mais um homem, entrado rápido, com uma arma em punho. Todos vocês, mãos para cima, agora! O clima que já era tenso, rompendo como uma bolha. A balança de tudo que Ricardo sabia se invertia mais uma vez. Nesse instante, Felipe avançou. Calma! Não faça isso! Mas o homem não hesitou. Ele olhou para Lúcia e gritou. Você de novo! Você não pode escapar! Ricardo sentiu a adrenalina subir, a confusão explodindo em seu peito. Lúcia, o que está acontecendo? Quem é ele? A expressão de Lúcia se transformou em um misto de terror e determinação. É ele, o homem que me colocou nesse caminho. Eu não quis. Eu não queria que você soubesse. O homem de arma em punho fez menção de atirar, mas com um movimento rápido, Ricardo se jogou na frente de Lúcia. Pare! O que você quer dela? Os olhos do homem brilharam com raiva. Ela tem algo que pertence a mim, o que não é dela, e eu não vou deixar que ela saia impune. Está tudo errado, não é? Lúcia gritou, o desespero enraizado em sua voz. Eu não tenho nada que é seu. Mas o homem apontou a arma para Ricardo. Você pode morrer por causa dela. Você não sabe em que se meteu. O tempo parecia ter parado. Ricardo sentiu seu coração disparar. A presença do perigo era quase palpável. Por favor, não faça isso! Ele implorou. E então a reviravolta definitiva aconteceu. O homem com a arma, em um movimento brusco, virou-se para Lúcia e disparou. O barulho do tiro ecoou como um trovão, e em um instante tudo mudou. Uma fração de segundo depois, alguém entrou na linha de fogo, gritando. O corpo caiu e o caos se instaurou na barbearia. Ricardo olhou paralisado, enquanto tudo se desnudava diante dele. O que era verdade? O que era mentira? O que mais estava escondido no passado deles? O futuro era uma nuvem de incertezas, e ele se via preso entre o amor e a traição. Dali em diante, nada seria como antes. Quando a poeira assentou
e os gritos se calam, Ricardo viu o corpo se contorcer no chão. Ele ficou paralisado. O homem que havia entrado armado não tinha disparado contra Lúcia. Não, seu alvo era Carlos. Ricardo viu a vida se esvaindo dos olhos dele e a verdade desmoronar como cristais. A peça que faltava se encaixava e a revelação era brutal. Carlos, Ana gritou, correndo até o ex-parceiro de Ricardo, o desespero em sua voz rasgando o ar. Ela se inclinou sobre ele, mas já havia uma poça de sangue se formando. O mundo de Ricardo girou. Ele se lembrou de quando Carlos se afastou do crime, mas também de quando ele mesmo se distanciou do que realmente importava. Agora, todo aquele passado apenas desmoronava à sua frente. Ele não pode estar. Lúcia murmurou, a palidez se espalhando por seu rosto. E então a ironia bateu forte. Você não pode fazer isso, Carlos. Ela não estava falando para ele, mas para o vazio que restava. Naquele instante, um novo tipo de pânico tomou conta de Ricardo. Ele olhou para Lúcia, e as peças começaram a reagrupar. O que você fez, Lúcia? Ele sussurrou, a raiva e a confusão se misturando. Você estava envolvida em tudo isso, não estava? Ricardo, não! Você não entende! Ela implorou, desesperada. Mas era tarde demais. A realidade o atingiu como um golpe. Naquele momento crítico, ele se lembrou de algo que havia esquecido. Algo que deveria ter alinhado no quebra-cabeça. A expressão de Carlos antes de cair. Sua última palavra foi um sussurro. Mãe. E lá estava ela, atrás do agente Lucas, com olhos cheios de dor e de uma velha história entrelaçada com segredos, que nunca deveria ter sido revelada. Ricardo olhou para sua mãe. O mundo pareceu congelar ao seu redor. Mãe? O que isso significava? Ele não tinha espaço para compreender. Mas ao olhar para Lúcia, percebeu uma nuvem escura envolvendo-a. Por que você estava envolvida nisso tudo? Os sussurros da verdade se tornaram um grito ensurdecedor no coração de Ricardo. A identidade de todos ouvindo se tornava borbulhante. E assim, enquanto as perguntas pendiam no ar como nuvens de tempestade, a única certeza era que o que estava para vir seria muito, muito pior do que ele poderia imaginar. E agora? A vida de todos dependia de uma decisão que ainda estava por ser feita. Qualquer passo em falso poderia desatar um verdadeiro tremor de devastação, e a sombra de uma traição que nunca lhe ocorreu assombrava suas ações. O que mais você escondia? O que Carlos sabia que poderia ter mudado o futuro. O tempo se esgotava, e o próximo movimento poderia ser fatal. A tensão na barbearia fez o ar parecer denso. Carlos estava caído, o olhar vazio, enquanto Ana tentava chamar seu nome, mas o som saía como um eco distante. O homem, a cena desabava em frações de segundo, como um filme desbotado. Ricardo só conseguiu olhar para Lúcia. Por que você estava envolvida com isso? A voz dele saiu trêmula, cheia de dor e desespero. Ela hesitou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca quis que você soubesse. Tudo isso é muito maior do que eu. O desespero a consumia. Estive presa em um passado que não pude escapar. Mas eu mudei. Eu só queria uma chance. Então o peso do que ela dissera caiu sobre Ricardo, como uma avalanche. Ele pensou no amigo perdido, na sua vida que estava em jogo, e no enigma que o cercava. Ele sentiu um nó se fechar na garganta. Tudo parecia um pesadelo intrincado, onde cada movimento mais profundo revelava segredos sombrios. Mentira!
O homem armado que havia disparado estava começando a recobrar a consciência. Lúcia, você não pode sair assim. Você sabe que não dá para escapar. O passado sempre volta. E aí tudo explodiu. O agente Lucas se adiantou, disparando instruções a todos. Fiquem calmos, a polícia está a caminho. Mas Ricardo não conseguia pensar em mais nada. Ele se sentia perdido entre a dor e a culpa. Ana continuava ao lado de Carlos. A custódia da vida dele se desmoronando, enquanto ele pode abafar alguns gemidos e sussurros de desespero. Carlos, por favor, ela chorou. O desespero dela quebrava o silêncio gelado na sala. Ricardo, por sua vez, virou-se para Lúcia mais uma vez. Acha que me engana com suas lágrimas? Se você está envolvida com tudo isso, quem mais pode ser? A acusação estava no ar, pesada como chumbo. Ricardo, eu não sou uma vilã. Ela berrou. A dor em seu olhar era como um grito, mas ele já não sabia em quem acreditar. Ainda estou aqui por você. Eu só não sei como sair dessa. Um grito distante cortou o ar, e todos olharam para a porta. A polícia estava ali, e o clima rapidamente mudou. Em instantes, o local foi cercado. Nota-se a tensão, manos erguidas, gritos, tudo misturado em um caos controlado, mais explosivo. Todos no chão! Gritaram os policiais, enquanto os olhares se encontravam e davam forma a uma nova realidade. Ricardo sentiu seu corpo tremer, o caos e o medo crescendo, mas uma ponta de esperança também surgia entre as sombras. Com um movimento rápido, o homem armado tentou se desvencilhar, mas logo foi envolto pelos policiais. Dali, tudo se transformou em um turbilhão. Os gritos, a agitação, as sirenes. Enquanto tudo acontecia, Ricardo viu Lúcia ser levada por um dos agentes. O olhar dela buscava alguém, e ela sussurrou. Ricardo, por favor, entenda, tudo o que fiz foi por amor a você. E ele ficou paralisado. O que poderia acontecer em 3 segundos poderia mudar vidas. As memórias de um amigo, a dor de ver o que aconteceu com Carlos e a conexão com Lúcia, tudo isso recuando para longe dele. Ele não sabia como lidar com a complexidade que se desdobrava diante de si. Ricardo, saiba que o caminho até agora não acabou. Você ainda tem escolhas a fazer. Ponto. A voz de sua mãe soou fraca, mas firme. O olhar que compartilhavam falava mais do que palavras poderiam transmitir. Enquanto as sirenes se distanciavam, uma brisa suave correu pelo ar. O futuro parecia nebuloso, mas Ricardo sabia que o primeiro passo já havia sido dado. Ele precisava decidir. A luta tinha apenas começado. O que irá escolher Ricardo? Lutará pelas segundas chances ou se perderá em lições do passado? Nenhum próximo movimento será em vão. Agora é sua vez de decidir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas as.